Então, lá pessoal da segunda série do ensino médio da Lourdinas, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Verde. Vamos revisar a Revolução Verde. Lembrar que você já estudou isso aqui na primeira série do ensino médio. Então, nós vamos falar sobre a Revolução Verde e logo após nós vamos fazer o nosso quiz de hoje, certo? Então, para começar, o que é essa Revolução Verde? A Revolução Verde é um movimento que começou a surgir nos países ricos, lá nos anos de 1950, que tinha como objetivo principal industrializar o campo, industrializar a agricultura. Industrializar como? Utilizando máquinas, tratores, fertilizantes, adubos químicos, sementes híbridas, defensivos agrícolas, os agrotóxicos, aumentar a produção de alimentos para finalmente, quem sabe, acabar com a fome. Então, a Revolução Verde é um movimento que surgiu nos países desenvolvidos, que surgiu nos países ricos, com o objetivo de acabar com a fome. Para isso, era preciso industrializar o campo, certo? Na verdade, como foi que esse movimento ele começou? A ONU, juntamente com algumas empresas multinacionais do agronegócio, eles criaram um plano de começar a industrializar o campo para aumentar a produção de bens agrícolas. Só que com o passar do tempo, vai surgir o que a gente chama assim de pacote verde, um pacote agrícola. E esse pacote com máquinas, com tratores, com sementes, com adubos químicos, isso começa a ser vendido para os países pobres. A ONU vai dizer o seguinte, que se a gente adotar essa Revolução Verde, os países pobres começam a acabar com a fome, que realmente não aconteceu em todos os países, né? Professor, e aqui no Brasil, o que foi que começou a acontecer no mundo? O que foi que começou a acontecer com o campo a partir dessa Revolução Verde? O campo, ele começa a virar um ramo da indústria. Vai começar a acontecer isso aqui, ó. Vai começar a acontecer o que a gente chama de secundarização do setor primário. Como assim, professor? Secundarização do setor primário. Lembrar que o setor primário é agropecuário, o extrativismo, mineral, vegetal. Setor secundário é a indústria. Em outras palavras, o campo se transformou em um ramo da indústria. O campo, o espaço rural, começa a ganhar características da indústria. Em outras palavras, como diz nosso livro, o campo perdeu a característica de meio natural e começa a ganhar a característica de meio técnico, científico e informacional. O campo começou a ficar com uma base tecnológica maior. O que mais foi que aconteceu com o campo? Olha só, o campo ele começa a se integrar ao sistema bancário. As propriedades rurais não vão ser apenas propriedades rurais, elas também vão estar conectadas ao sistema bancário que existe nas cidades. Em outras palavras, o capitalismo entrou no campo. O campo se capitalizou-se. Também vai começar a surgir um tema que nós vamos ver mais para frente, chamado de agronegócio. Os negócios do campo. E foi decretada assim a submissão do campo à cidade. Antigamente, quando a população era rural, quando a maior parte da população mundial era rural, era o campo que determinava o que a cidade iria comer. O campo produzia e vendia para a cidade. Mas quando a cidade começa a se industrializar, começa a criar uma tecnologia, e essa tecnologia vai para o campo, o que é que acontece? O campo pega essa tecnologia e vai produzir exatamente aquilo que a cidade determina. Então, o campo vai começar a ficar submisso em relação à cidade. Professor, e agora, especificamente no Brasil, o que foi que começou a acontecer, professor? Realmente, nós aumentamos a nossa produtividade e hoje o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Então, aumentou a produtividade. Porém, os pequenos
e alguns médios proprietários, sobretudo os pequenos proprietários, eles começaram a falir. Por quê? Porque o pequeno proprietário ele tem dificuldade de encontrar crédito rural, de receber crédito rural. Então eles foram meio que obrigados a vender a sua terra porque não conseguia competir com o grande produtor. Em outras palavras, essa Revolução Verde no Brasil reforça aquela característica dos latifúndios. E a partir do momento que a gente está industrializando o campo, modernizando o campo, vai começar a surgir o chamado desemprego estrutural. Olha só que bonitinho, desemprego estrutural. Que é quando a mão de obra humana é substituída pela automação. A mão de obra humana é substituída pela máquina. Essa galera que vai perdendo sua terra no campo, o seu emprego no campo, eles começam a fazer o que nós chamamos de êxodo rural. A migração do campo para a cidade, que, aliás, é uma das principais causas da urbanização brasileira. O forte fluxo de pessoas do campo para a cidade é a principal causa, na verdade, do nosso crescimento urbano e também da nossa urbanização. Então, as cidades brasileiras elas começam a crescer de maneira desordenada, de maneira desorganizada. Outra coisa é que, durante o regime militar, quando eles começaram a introduzir essa Revolução Verde no Brasil, foram construídos, olha só, 581 projetos para a ocupação da Amazônia. A Amazônia passou a ser vista como uma região estratégica, porque é uma região que tem muitas riquezas e lá tem pouca gente. Então, o que foi que começou a acontecer com o regime militar? Precisamos ocupar a Amazônia o mais rapidamente possível. E aí começa a fronteira agrícola do Brasil em direção à região norte. E aqui, para a gente encerrar, essa chargezinha muito bonitinha que explica muita coisa do campo brasileiro associado ao crescimento urbano. Olha só. Quando as enxadas estão paradas no campo, porque o latifúndio é improdutivo, enxadas paradas, devido ao latifúndio ser improdutivo, as cidades ficam inchadas e paradas, com aglomeração que desordenada. Reforçar para você, não há nenhum problema com latifúndio, desde que, segundo o próprio regime militar na época, desde que ele cumpra sua função social. Função social da terra é quando existe uma propriedade, independente do tamanho dela, e ela consegue gerar trabalho, renda, bem-estar para o dono e também para as pessoas que trabalham nela. Fique ligado nessas dicas e agora vamos ao nosso quiz de hoje.